Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a Movida. A Movida é a segunda maior locadora de veículos do Brasil e tem uma frota com mais de 260 mil veículos. No vídeo de hoje eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da Movida, ok? Se você é um investidor da Bolsa de Valores, se você procura informações de qualidade e isentas que possam te ajudar nos seus investimentos, você está no canal correto. Seja bem-vindo ao Tsumoney Finanças. Meu nome é Igor Rolandim, eu sou economista e tem mais de um ano que eu já venho dividindo os meus estudos com vocês. Tudo tecnicamente embasado e sem custo nenhum, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo, sem enrolação. Para início de conversa, pessoal, eu vou dar uma contextualizada sobre a Movida. Que empresa que é essa? A Movida é a segunda maior locadora de veículos do Brasil. Tem um market share de aproximadamente 23%. A maior empresa realmente do setor é a Localiza, né? Para vocês terem uma ideia, a Localiza tem algo em torno de 650 mil veículos, já a Movida algo em torno de 260, 270 mil veículos. A Movida ela tem três fontes de faturamento. É o aluguel, o rent-a-car, quando você vai numa loja da Movida, aluga um carro para o seu uso. Isso responde por aproximadamente 23% do faturamento. Mas a Movida também trabalha na divisão de frota. São grandes frotas que ela administra e gerencia para pessoas jurídicas. E isso responde por algo em torno de 25% do faturamento. Os outros 50% vêm da renovação da sua frota. A Movida ela compra os veículos, ela coloca os veículos para rodar no regime de aluguel e depois, ao término do período de 1, 2, 3 anos, ela vende esses veículos. E com isso, ela arrecada praticamente 50% da receita da empresa. As ações da Movida são negociadas pelo código MOV3 e aproximadamente 57% das ações são de propriedade da Simpar, que é o sócio majoritário. O free float está estimado em 34%. E é uma empresa que paga dividendos bem baixinhos, não chega nem a 3%, algo em torno de 2,5%. Mas é uma empresa que tem uma liquidez razoável, de algo em torno de 50 a 55 milhões de reais por dia. Então, dá para entrar, dá para sair com tranquilidade. Um ponto de muita atenção é que a Movida é uma empresa muito shorteada. Hoje, do seu free float de 34%, aproximadamente 15% está em aluguel de ações. Então tem que ficar atento com isso, ok? Além disso, é uma empresa que tem uma volatilidade muito alta, estimada na faixa de 70%. Me refiro à volatilidade anual e ela tem um beta também muito alto, de 2,82. E o que significa isso? Isso significa, pessoal, que a cada um ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, a Movida pode se movimentar em até 2,82%. Ou seja, é uma empresa muito nervosa, que tem uma volatilidade alta, que tem um beta alto, que tem um índice de short muito alto, ou seja, tem muita gente apostando na queda da empresa. Ok? Bora agora fazer a avaliação econômico-financeira da empresa. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso o que eu fiz? Eu peguei os balanços da empresa de 2019 a 2025, fiz uma reclassificação e auferi os três indicadores que para a teoria da análise dinâmica é fundamental, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, ok? Quem tem curiosidade, no meu canal, lá na parte de educação financeira, tem 2 ou 3 vídeos que falam um pouquinho sobre o que é a teoria de análise dinâmica de balanços. Mas para começar a entender que empresa que é a Movida, o que eu faço? Eu pego os dados do primeiro trimestre de 2025 e faço o gráfico de blocos, ok? Para fazer uma panorâmica, para entender que bicho que é esse, ok? E o que nós vemos?
nós vemos uma empresa que tem necessidade de capital de giro negativo, né? E isso é muito raro, principalmente por se tratar de uma empresa de locação de veículos, né? Normalmente o serviço é prestado para que depois o pagamento seja feito, né? Então, no primeiro momento, a gente acha essa necessidade de capital de giro interessante, né? Ela está no lado das fontes, mas ela é um pouco curiosa. Nós vamos ter que avaliar isso com cuidado. E, pessoal, o capital de giro da Movida também é negativo, né? Então, nós temos uma situação que a necessidade de capital de giro é negativa e o capital de giro também é negativo, né? E isso é muito ruim. Capital de giro negativo significa que é uma empresa que está muito imobilizada, né? E que as fontes de recurso, ou seja, o capital social, o patrimônio líquido e o endividamento de longo prazo, não consegue financiar da forma correta e satisfatória os ativos que estão imobilizados na empresa, né? E aí o que nós temos, pessoal? Nós temos uma empresa que tem o saldo de tesouraria positivo, né? E é uma situação que ela é uma constante ao longo dos anos, né? A Movida sempre teve saldos de tesouraria positivos, né? E aqui, durante a análise que eu fiz, também sempre teve necessidade de capital de giro negativa, ok? Pessoal, nós poderíamos prosseguir na análise com base na matriz. Mas o que acontece? Eu gosto de pegar essas informações e colocar no gráfico, porque o gráfico ele nos demonstra as tendências de cada uma dessas variáveis, ok? Então vamos lá olhar essa matriz no gráfico. Em relação ao gráfico, o que a gente percebe? Pessoal, a linha vermelha é a necessidade de capital de giro, né? E vocês vão observar que ela está sempre negativa, ok? A necessidade de capital de giro, no caso da Movida, ela deixa de ser aplicação e passa a ser fonte, né? Ou seja, quanto mais a empresa vende, teoricamente, mais dinheiro ela tem para colocar na operação. E graças a isso, pessoal, essa necessidade de capital de giro ajuda a empresa a financiar a operação, tá? Mas por quê? O azul é o capital de giro, ok? E o amarelo é o saldo de tesouraria. Mas percebam, pessoal, que o capital de giro também ele chega a ser negativo aqui de 23 para 24, né? E isso é muito ruim, né? Por quê? Quem vai financiar, né? Normalmente quem financia uma operação é o capital de giro. É por isso que existe aquela famosa frase que todo mundo pergunta, né? Você vai abrir uma empresa? Vou. E o capital de giro? Você tem dinheiro para bancar a empresa? Pois é. Capital de giro é essa linha azul aqui. E no caso da Movida, o que nós percebemos é que ela não tem capital de giro, né? E ela é salva por uma necessidade de capital de giro negativa, ok? Como a necessidade de capital de giro ela é muito mais negativa que o capital de giro próprio, essa diferença que existe entre as duas linhas, entre a linha azul e a linha vermelha, né? No caso, é um valor ocioso de recursos, de dinheiro, ele vira saldo de tesouraria. Então a Movida ela é uma empresa que ela não tem capital de giro suficiente, né? Mas ela conduz a operação para que a necessidade de capital de giro seja mais negativa ainda que o capital de giro, né? E essa diferença entre a necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio vira dinheiro, vira saldo de tesouraria, que é a linha amarela, e é com esse dinheiro que ela banca suas operações de curto prazo. De qualquer forma, pessoal, eu classifico a estrutura financeira da Movida como ilusória, né? E eu vou explicar por quê, tá? É uma estrutura de grande risco, grau de risco 4, ok? Mas por quê? Pessoal, eu estou escrevendo o meu livro, né, sobre análise dinâmica de balanços. Em breve teremos novidades sobre isso. E eu faço uma explanação sobre cada um dos tipos de estrutura financeira. No caso da Movida, é uma estrutura financeira ilusória, na qual o capital de giro ele é negativo, a necessidade de capital de giro ela é negativa, e o fato da empresa ter esse saldo de tesouraria positivo traz essa característica de ser uma empresa que tenha uma estrutura robusta. Mas ela não tem, ok? Então vamos lá. Apesar da necessidade de capital de giro ser negativa e do saldo de tesouraria ser positivo, né, o capital de giro próprio negativo indica um financiamento inadequado do ativo não circulante, ou seja, do ativo de longo prazo, né? Essa liquidez momentânea, que é o saldo de tesouraria positivo, ela é enganosa, pois a estrutura de longo prazo ela é frágil e muito suscetível
a problemas de solvência, ou seja, de liquidez, né? Essa estrutura financeira ela é muito traiçoeira. O capital de giro negativo ele é coberto pela necessidade de capital de giro negativa, né? Foi isso que eu falei anteriormente. O que pode dar a impressão que a situação não é crítica, né? O saldo de tesouraria está até positivo, eu falei sobre isso, o que causa uma ilusão de ótica, né? No entanto, o equilíbrio financeiro da empresa se torna perigosamente dependente de seus fornecedores e de outras contas do passivo cíclico. Eu vou mostrar isso para vocês qual é o grande risco da companhia, ok? Qualquer mudança desfavorável nas condições de pagamento ou nos prazos de pagamento pode rapidamente piorar a NCG e impactar seu saldo de tesouraria. E aí a empresa pode cair num problema de liquidez muito sério, ok? Beleza? Vamos ver a composição do saldo de tesouraria e vamos começar a entender por que essa estrutura financeira da Movida é ilusória. Essa aqui é a conta do saldo de tesouraria e a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma conta dessa é verificar a tendência ao longo dos anos. E nós vamos observar algo peculiar que é o saldo em 2021, né? Quando a empresa bateu aí incríveis 7 bilhões de reais em tesouraria, ok? E agora, no primeiro trimestre de 2025, ela está com apenas 340 milhões de reais. Então, ao longo aí de 4 anos, né, de 2021 para 2025, ela, né, queimou aí algo em torno de 6,7 bilhões de reais de saldo de tesouraria, ok? Se a gente avalia a composição da conta, né, saldo de tesouraria, ela é composta por apenas 3 subcontas, que é o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo. Quando nós analisamos a composição dessas contas, o saldo, né, nós vamos perceber que em 2021 também, né, as aplicações financeiras chegam ao seu ápice, né, e de lá para cá o saldo das aplicações financeiras vão diminuindo, ao passo que o saldo da conta de empréstimos vai aumentando, ok? Então, no primeiro momento, a gente percebe uma empresa ainda muito líquida, né, que teve um saldo de tesouraria sensacional em 2021, ok? Mas isso aqui a gente tem que avaliar à luz da discussão do capital de giro, lá na frente. Por enquanto, nós vamos avaliar a necessidade do capital de giro. Essa aqui é a conta da necessidade do capital de giro aberta, né? E ela é composta pelas contas cíclicas do ativo e as contas cíclicas do passivo, ok? Quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é tentar correlacionar a evolução da receita com a evolução da necessidade de capital de giro, né? Como a gente já sabe, a Movida ela tem uma necessidade de capital de giro negativa, né? Então, o crescimento e o desempenho dessas duas variáveis são inversamente proporcionais. A receita, ao longo desse período aí, variou algo em torno de 250%, né? Saindo de 3,8 bi, batendo 13,5 bi, ok? Ao passo que a necessidade de capital de giro, né, ela era de 690 milhões negativo, está em torno de 4,2 bilhões negativo, né? Então ela ficou mais negativa ainda em 511%. Então era de se esperar, se tivesse uma situação normal, que essa necessidade de capital de giro continuasse negativa, mas que atingisse no máximo, né, 250% e não 511, né? Porque 250 foi a variação da receita, ok? Aconteceu alguma coisa. E o que aconteceu? É muito simples, né? E a resposta está de verdinho, ok? O que nós vamos perceber, pessoal? Essas contas cíclicas do passivo aqui, quanto maior for essas contas, ok? Maior será a necessidade de capital de giro negativo. E nós vamos perceber que a conta de fornecedores, né, ela saiu de 1,4 bilhão e foi para 3,5. Subiu aqui praticamente 2,1 bilhão de reais, né? Então, parte dessa necessidade de capital de giro negativa da empresa vem do fato dos fornecedores estarem financiando a operação, né, da Movida. Por outro lado, aqui que está o pulo do gato, pessoal, nessa conta aqui, ó, cessão de direitos creditórios. Vamos lá, o que é isso? O que é direito creditório, né? Quando você faz uma venda, você gera um crédito, você gera um direito de crédito com terceiros, né? E aí o que ela faz? Ela está fazendo a cessão, ela está repassando esse direito, né, de receber parte das suas vendas para terceiros. Trocando em miúdos, né, essa política de cessão de direitos creditórios, ela começou em 2022, tá? E agora, no primeiro trimestre de 2025, bateu aqui
algo em torno de 1,2 bilhão de reais, né? E por que é isso, né? Ela está trocando dinheiro, gente. Ela está trocando título em banco, né? Ela está pegando um título que ela tem a receber de um cliente, provavelmente dos frotistas, né? Que ela administra, né? Na gestão de frotas, e está transformando isso em dinheiro, está jogando no caixa, né? Então é isso, né? Por que a empresa ela tem uma necessidade de capital de giro que ela tem ficado forte aí a partir aí de 2022, né? Por causa da conta de fornecedores, que ela está apertando os seus fornecedores, e por outro lado, porque ela está trocando duplicata no banco, né? Tá fazendo com que esse dinheiro vá direto para o caixa, ao invés de ficar no contas a receber, né? Porque se ela ficasse aqui no contas a receber, esse número seria maior e aí a necessidade de capital de giro seria positiva, né? Então ela tira o dinheiro do contas a receber e joga na seção, né? É só uma jogada contábil, mas é uma jogada cara, né? Provavelmente isso tem um impacto severo nas despesas, no resultado financeiro da companhia. Essa aqui é a conta do capital de giro aberta, ok? E aqui eu listo as contas não cíclicas do passivo, né, que são as fontes de recurso, e as contas não cíclicas do ativo, que é onde o dinheiro que foi captado no passivo está aplicado, né? E o que tem de importante aqui? Pessoal, o capital de giro da empresa é negativo, né? E isso é muito ruim, né? E isso demonstra um desequilíbrio nessa conta, né? Observe, pessoal, que a conta do imobilizado, né, que é uma conta do ativo, de 2019 a 2025, ela variou incríveis 15,6 bilhões de reais, ok? Agora, de onde que veio esse dinheiro? Quem financiou, né, essa forte imobilização de recursos, né? Basicamente a conta de empréstimos, né, que subiu de 2019 para 2025 incríveis 15 bilhões de reais, né? Então, a conta grossa, né, que a gente pode fazer, a empresa foi no mercado exterior, emitiu bonds, né, aqui em 2021, algo em torno de 800 milhões, né, de dólares, né, foi no mercado interno, fez debênture, foi em banco, puxou dinheiro e investiu esse capital todo no seu imobilizado, né? Então é uma empresa que tem uma situação instável, né? Porque ela tem um imobilizado muito grande, né? Que foi adquirido, que foi financiado, que foi viabilizado com dinheiro de empréstimos e financiamentos, né, de longo prazo, no mercado internacional e no mercado nacional, né? Então isso mostra uma fragilidade muito grande da empresa. Praticamente, pessoal, você não percebe aqui fonte de financiamento endógena, né? Você perceba que o capital social sai de 2 bi, vai para 2,5, as contas de reservas estão todas muito paralisadas, né? O que tem de importante, de fato, aqui é a conta de empréstimos e financiamento. Ela foi, pegou o dinheiro emprestado e imobilizou, né? Então, por isso que ela é uma gigante hoje, né? O segundo maior player do mercado, né? Uma empresa que tem aí algo em torno de 25% de market share, graças a dinheiro de terceiros, né? Porque dinheiro próprio ela não tem. E as notícias ruins não param, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no endividamento da empresa, né? A empresa em 2019 tinha uma dívida líquida aí de algo em torno de 2 bi, né? E agora em 2024 bateu aí 15,7 bi. Em 2025, 16,8, quase 17 bi, né? E o que tem de importante aqui, pessoal, é o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, né? Esse indicador demonstra o endividamento da empresa, né? Teoricamente, no livro, né, mais do que um já começa a ficar ruim. No caso da Movida, né, o que a gente percebe é o quê? Que ela tem um indicador muito alto, né, de algo em torno de 6%. Então, Movida é uma empresa extremamente endividada. Como esse indicador, né, se ele só não bastasse, né, é importante a gente lembrar que é uma empresa que deixa muito dinheiro na mesa, né? Olha o resultado financeiro. Em 2023, 2,1 bilhão de reais de resultado financeiro negativo. Em 2024, aí 2,3 bilhão de reais, né, negativo. E em 2025 vai bater aí 2,5 tranquilamente, ok? Então é uma empresa altamente endividada, ok? E isso é denunciado tanto pelo indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, quanto pelo resultado financeiro da empresa, que é sofrível, ok? Uma empresa que tem sofrido muito aí com essa alta taxa de juros no Brasil, ok? Bora agora ver os indicadores de performance da DRE.
Esses aqui são os indicadores de DRE, pessoal. Eu analiso faturamento, CMV, EBIT e lucro líquido, né? E vamos direto ao ponto aqui para o vídeo não ficar muito grande. O que é que salta aos olhos, ok? Faturamento crescente, né? Saindo de 3,8 bi, batendo aí os 13,4, ou seja, é uma empresa de crescimento forte, né? Tá pegando o mercado aí da Localiza ao longo dos anos. CMV está estabilizado aí aparentemente na faixa dos 70%. Um EBIT bacana de 19%, quase 20%, né, pessoal? Olha aqui, né? Já chegou a ter momentos de EBIT de 31, mas vamos nos ater aqui ao EBIT de 24, que é 19. Mas o lucro líquido é pífio. 1,7 em 2024, primeiro trimestre de 2025 foi de 2,2. E por quê? Né? Aqui é a parte financeira e aqui está a explicação. Né? Olha aqui, o EBIT financeiro, que de 2024 foi de 19,4%, isso dá 2,6 bi, mas ela teve um resultado financeiro de 2,3 bi negativo, tem que, né, aí não sobra nada, sobrou 230 milhões de reais. Né? Então uma empresa que em 2024 faturou 13,5 bi e deu pífios 1,7% de lucro. Né? E isso é por causa da taxa de juros que está matando a empresa. Né? Agora, a taxa de juros não mata ninguém à toa, né? Você pegou empréstimo, né? E realmente a Movida lá pelos idos de 2021 enfiou o pé na jaca, né? Enfiou o pé nos empréstimos e de lá para cá essa conta só vem subindo. Né? Você vê aqui que 2021 o resultado financeiro era de 500 milhões de reais, 2022, 23, 24 já pula ainda para a faixa dos 2 bilhões de reais. Né? Então é uma empresa que hoje vive, opera para pagar, para cobrir o seu resultado financeiro que é negativo. É, né? Muito ruim ser sócio de uma empresa dessa forma, ok? Então vamos lá, pessoal, fazer o fechamento do vídeo. Né? O que eu vi em relação à Movida, observando aí os aspectos econômico-financeiros? Nós vimos que é uma empresa que tem capital de giro negativo, né? Está estimado esse capital de giro negativo agora em 2025 é algo em torno de 1,1 bilhão de reais, né? E esse capital de giro ele é negativo assim, porque lá pelos idos de 2021 a empresa contraiu, né, bilhões de reais em empréstimos e imobilizou nos seus ativos, na sua infraestrutura, enfim, esse processo de imobilização aconteceu aí nos idos de 21 e 22, né? A empresa, então, ela tem um capital de giro negativo, que isso é muito ruim, né, porque ela mostra uma fragilidade enorme da companhia, né? Para melhorar um pouquinho, num primeiro momento, a necessidade de capital de giro também é negativa, né? Mas nós desconstruímos esse lado bom da necessidade de capital de giro negativa. Né? Por quê? Porque grande parte desse negativo provém da cessão de direitos creditórios. Né? Então, na verdade, ela só tirou dinheiro do quanto se recebeu e jogou no caixa e assumiu um passivo, né, com quem trocou seus títulos. Né? Então, o que está sustentando a sua política de curto prazo hoje, né, na Movida é o desconto de duplicata, né? E isso tem uma consequência imediata que é despesa financeira. Né? Uma empresa extremamente endividada, deve algo em torno aí dos seus 15,7 bilhão de reais, né? Gera um EBIT de 2,6, que é um EBIT legal, mas aí o que acontece? Quando tu pega 15,7 bi de dívida líquida e divide pelo EBIT, né, de 2,6, o coeficiente é 6. Isso por si só já denuncia uma empresa extremamente endividada. Né? Outro indicador que demonstra esse endividamento da empresa é o resultado financeiro muito negativo. Né? Em 2024 bateu 2,3 bilhão de reais. Né? E aí o que acontece? Uma empresa que gera um EBIT de 2,6, paga 2,3 de resultado financeiro negativo, não sobra nada, sobra 200 milhões de reais, que dá 2%, nem 2%, 1,6, 1,7, né? Então, ou seja, sob o ponto de vista econômico-financeiro, o que eu percebo é que a Movida, ela lá pelos idos de 2021, ela estabeleceu um plano megalomaníaco, né, de se tornar uma grande locadora, e de fato ela conseguiu. Ela é a segunda maior locadora do Brasil, só perde para a Localiza, né? Mas ela conseguiu isso ao custo de um grande endividamento. E esse grande endividamento hoje está asfixiando a empresa praticamente não gera resultado, porque ela tem que pagar vultosas despesas financeiras. É um resultado financeiro que asfixia a empresa. A pergunta que fica é a seguinte: vale a pena comprar Movida? Né? Aí eu vou falar com vocês
Depende, ok? São 3 vetores. O primeiro vetor é se você é um investidor previdenciário, a resposta é não, né? A Movida praticamente não paga dividendos, algo em torno de 2,5%, né? Tem um lucro líquido muito baixo. Mesmo se ela tiver um payout de 100%, ela não vai distribuir praticamente nada, né? Não existe a menor possibilidade da Movida pertencer a uma carteira previdenciária, ok? Existe a opção, que seria um segundo vetor, de ser uma empresa para hold, né? Buy and hold, compra e espera uma valorização no longo prazo. Eu também acho que não, né? É uma empresa que tem os fundamentos dinâmicos muito ruins, né? Tem uma performance financeira muito ruim, que ela é preponderantemente combalida, né? Atacada por esse resultado financeiro que é péssimo, né? Uma empresa que deixa 2,5 bilhão de reais por ano em um resultado financeiro negativo, né? Então, como hold, esquece, né? Então, ela não serve para a previdência, ela não serve para o longo prazo. Então, ela serve para quê? Né? Não é o objetivo desse canal, né? Porque o meu canal aqui, ele é estudar empresas de fundo previdenciário ou estudar empresas para o longo prazo, uma carteira de longo prazo, né? Mas o que acontece? Quem gosta da bolsa, né, para utilizar a bolsa como especulação, acho que vale a pena, né? Quando acontecer o gatilho correto, né? E qual o gatilho? O gatilho é a taxa de juros, né? Se a gente começar a cair essa taxa de juros de uma forma relevante, essa empresa vai começar a gerar um caixa, né, robusto, né? Imagina hoje nós estamos com CDI a 15%, se a taxa de juros cair, a empresa vai ter um caixa, né, vai ter uma formação de caixa mais relevante, né? O EBIT vai deixar de ser tão comido como é hoje, né? E aí é o gatilho, né? Então, para aquelas pessoas que gostam de uma especulação, né, a Movida se mostra uma oportunidade interessante se acontecer o gatilho. E o gatilho é a redução da taxa de juros, né? Ok? Enfim, essa é a minha opinião. Eu passo longe de Movida. Para mim, não serve, ok? E aí, gostou do vídeo? Se por acaso eu trouxe para vocês alguma informação nova, algo que vocês não sabiam, já vale o like, né? Muito obrigado, bons investimentos e, principalmente, fiquem com Deus.